Agora, a deglutição, então o engolir do bebê. O que a gente vai ouvir? A gente vai ouvir uma deglutição suave e regular. Então, a gente vai ouvir o bebê engolindo, né, fazendo a sucção, engolindo, sem estalos, tá? Não pode ter estalos. Então, se você está escutando barulho, às vezes tem, né, os antigos falam, nossa, o bebê tá com fome, tá fazendo até barulho, tá dando beijinho. Não pode, tá errado, tem alguma coisa errada na pega, tá? Então essa ferramenta que a gente tem, ela é muito interessante, a gente tem algumas pontuações, não deem muito valor para as pontuações, mas peguem principalmente essas características aí que explicam para vocês quais são os aspectos que precisam estar todos alinhados para a amamentação tá 100% eficiente. A princípio, se você tiver problema tanto da posição quanto da pega, em geral uma orientação, aí a depender de quantos quesitos você consegue atingir ou não, você vai precisar ou de uma orientação verbal ou de uma orientação mecânica mesmo, alguém te ajudar mesmo fisicamente, te guiar pelo processo do posicionamento, da pega, tá? Depois de alinhado isso, você aprende e fica tudo bem. Já os dois quesitos de baixo, né, então tanto a sucção quanto a deglutição, podem ser problemas do bebê, tá? Então, hoje em dia está sendo muito frequente o diagnóstico de língua presa, também chamada de anquiloglossia. Então, é sempre ideal, se caso seu bebê está fazendo barulhos ou ter diferença, mama bem um peito, mama mal o outro peito, não está conseguindo, você tem que avaliar aí se o bebê está com alguma alteração na língua. Outra coisa que também pode acontecer são os torcicolos. Então, bebês que ficam muito restritos na mesma posição no útero podem nascer com algumas contraturas, com um músculo dolorido, com alguns nódulos, torcicolo congênito, e isso pode dificultar e o bebê pode ter assimetrias, então mama mais o peito direito, não mama nada o peito esquerdo, não consegue posicionar, o bebê não consegue ficar com o pescoço reto. Então, nesses casos de você não estar atingindo esses quesitos dessa ferramenta de alta eficácia, eu oriento que você busque sim ajuda. Agora, muito cuidado, tá? Porque hoje em dia tem muita gente que faz às vezes um curso de final de semana e se diz consultor de amamentação. Então, o que eu oriento? O fonoaudiólogo, em geral, ele tem muito conhecimento sobre essa parte de deglutição, sucção. Então, se você for procurar alguém, né, para te ajudar nesse processo, sempre procure alguém que tenha boas referências de mães que já foram orientadas e conseguiram amamentar com sucesso e profissionais que tenham aí pelo menos uma formação na área, né, principalmente fono. Então, sempre importante atentar. Eu deixei também alguns aspectos meus que eu vou acrescentar aqui para vocês de outras orientações que eu achei que ficou faltando nesse questionário, tá? Então, o que a gente usa muito para que a gente consiga a pega adequada, para que a gente consiga colocar o máximo de areola dentro da boca do bebê, é a posição de C. Então, a mãe, ela faz uma expressão do peito e na hora que estimula com o mamilo na boca do bebê, ao lado da boca, na hora que o bebê abriu, ela coloca o peito em forma de C, tá? Porque assim ela consegue colocar o máximo de pele dentro da boca do bebê, tá? Então esse C, ele ajuda bastante no posicionamento. Outra coisa, principalmente no começo da amamentação, muitas vezes você vai precisar de ajuda, porque até você pegar prática nesse processo, então é interessante ter alguém, o marido ou a mãe, alguém para te ajudar ali no posicionamento e te ajudar na pega. Às vezes uma outra pessoa faz o C, a outra pessoa aproxima o bebê. Então, assim, no começo, até você pegar o jeitão, é legal ter sim ajuda sim de alguém, tá? Inclusive, mostrem para os maridos essa ferramenta de alta eficácia, que acredito que vai ajudar bastante vocês. Outra coisa, amamentar dá muita sede. Então, na hora que vocês forem amamentar, como pode ser um processo um pouco mais demorado, é interessante vocês terem bastante água perto de vocês, tá? Porque a água é muito importante para a produção de leite e na hora de amamentar dá bastante calor, bastante sede pode acontecer. A temperatura do ambiente também é importante, tanto para você quanto para o bebê. O bebê, ele faz muito esforço, principalmente nos primeiros dias, para amamentar. Então, se vocês moram em regiões calores, como a que a gente mora aqui, é interessante a temperatura estar bem ajustada, porque o bebê, se ele ficar muito encalorado, às vezes ele não vai mamar direito. E você também vai ficar suando, enfim, é interessante a temperatura estar bem adequada, aí por volta de uns 21 graus, tá?